dividir com vocês aqui essa trilogia que nós falamos aqui, que foi esse nosso mês de dezembro para celebrar esse ano de 2020, esse Natal de 2020 que está sendo tão diferente, com os seus desafios, mas também com esse amparo divino, com esse suporte que a gente tem sentido tão perto dos nossos corações. Nós começamos dezembro, entramos a gente chama as nossas reflexões, as nossas trocas de ideias aqui. Começamos na primeira quarta-feira de dezembro falando sobre as ilusões da matéria, como foram os contrastes, os ensinos de Jesus desde a manjedoura, que foram nos ensinando a fazer melhores escolhas, a conclusão de que a morte não existe, que somos todos espíritos tendo aqui essa experiência na matéria. Na segunda semana nós falamos sobre a escolha da semana passada, termos Jesus, a importância de termos Jesus como modelo e guia. Nós estávamos aqui trocando ideias e comentando que se nós utilizarmos um de nós aqui como modelo, vai sempre ter um momento em que nós vamos nos decepcionar, nós nos frustramos, porque todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Então, a importância de termos Jesus mesmo como esse modelo e guia. E depois que a gente faz essa escolha, não tem como não passar por uma transformação. Aí sair, e eu vejo essa transformação, essa ideia assim, de estarmos saindo das nossas sombras, deixando o nosso primitivismo para trás, e é isso que a gente vai falar com vocês hoje, né? E para começar, uma das coisas que a gente conversou muito são os imperativos de Jesus, que a gente começou falando semana passada, que Estela explicou ali tão bem na semana passada, mas e vamos continuar com isso, né? Como é que Jesus guia a gente nesse modelo que ele traçou. E uma das coisas que, um dos textos de Emmanuel que marcou muito o nosso estudo foi esses 3 imperativos: pedir, buscar e bater. A Estela vai falar um pouquinho sobre isso, Marisa vai dar seus pitacos, suas experiências, assim, colocando isso no nosso dia a dia, tá? Essa semana que a gente ficou falando sobre essa questão do Jesus modelo e guia, eu vi uma coisa que tem me ajudado muito, que eu queria dividir com vocês. Você disse, né, Nina, se a gente usar como modelo outro tipo de modelo, que não seja o modelo Jesus, como é recomendado, né, no livro, porque foi o espírito mais puro, né, mais perfeito, que já passou por aqui, que a gente sabe, tem um motivo porque ele é o modelo, ele é o guia, mas eu tenho usado assim, o que eu ouvi quando você passa por uma situação onde você se decepciona com o outro, você se chateia com o outro, um exemplo, né, você dá um presente e aí a pessoa, você faz algum favor e a pessoa, ela fica ingrata, né, você classifica aquela atitude dela como ingratidão, vamos colocar, classificou aquilo como ingratidão, ela fez o que ela podia, mas você recebe como ingratidão. Mas aí você fala assim, né, nunca mais eu faço isso, então. Porque tudo que eu faço ninguém reconhece, então eu não faço mais. E aí é um ponto importante, porque nesse momento você escolheu aquela pessoa como ser seu modelo e seu guia. Não guia, né? Mas o modelo, assim, então todo mundo age como ela, eu não faço mais, porque eu não quero mais me chatear. Quando, na verdade, a gente tem que olhar esse Jesus, que ele faria diferente. Então, se aquela pessoa não agiu daquele jeito que você até imaginava, né, que seria o ideal, porque motivos, ainda nós somos todos perfectíveis, ainda estamos caminhando. Mas, assim, no momento que você coloca isso, que a gente pode se chatear com a atitude do outro, é porque naquele momento você está se espelhando no outro para que ele seja talvez o motivo. Então, não faço mais para ninguém, porque agora meu modelo, meu padrão todo mundo age assim, então eu não ajo mais. E não olho o outro lado. Então, eu fico pensando muito nisso.
Como que a gente rapidinho sai de um lado para o outro? Se a Má quer comentar alguma coisa, ou se a gente passa já para os imperativos? Vamos passar para o imperativo, Má? Vamos falar? Jesus? Ah, Vamos? você vai pôr o slide, Lina, ou eu posso só falar? Pode falar. Tá. Os três imperativos que a gente colocou nesse estudo do Emmanuel, que são o pedir, né, buscar e bater, são três imperativos que a gente sempre escuta falar, né, bati, abrirá, peça, né, será concedido. Quer dizer, qual o caminho, qual realmente o sentido dessas três colocações? Não é simplesmente só um pedir, bater, né, rogar, mas não tem uma caminhada. Onde é que a gente passa pelo processo? A conscientização desse pedido, dessa rogativa, onde a gente está, o que a gente está. Nesse capítulo, o Emmanuel vai falar isso. Essa sintonização de onde a gente está, para que a gente possa, então, pedir. O campo que a gente tem que ter um rumo para pedir o que a gente vai pedir, entender onde a gente está, qual é o nosso ambiente, para que a gente possa, então, fazer as escolhas desse pedido. Um pedido o quê? De renovação, de reparação, de crescimento dessas experiências. Esse pedido aqui, tudo isso para que nós possamos nos transformar. Não só um pedido, eu quero qualificar o pedido que você vai fazer. Qual é o pedido? Quando você pedir, é no sentido de você se melhorar, de você se transformar, e não só um pedido material, um pedido exterior. Então, ele te dá uma sintonização de onde você está para você pedir. Eu vou falar dos outros, aí eu passo para você. Aí, quando você se identifica onde você está, você passa para a parte do buscar. E esse buscar seria, assim, examinar, né? Você vai estabelecer onde você vai buscar isso, como você vai buscar isso. Tem que ter como uma bússola, uma localização, assim, de ação. O que você vai fazer nessa busca? A busca, ela pede uma ação, né? Você vai ter que escolher, você vai ter que querer para agir. Então, essa busca é onde você está, e para onde você quer ir. E aí, quando você identificar onde você está, o seu ambiente, onde você se situa, e você sabe onde você quer chegar, que é essa busca que ele fala, você vai bater. E o bater não é simplesmente um bater na porta, qualquer porta, não é qualquer porta. Ele fala assim que a gente tem que agir, esse bater é um agir. Né? Você primeiro sintonizou, depois você busca, depois você age. Essa ação, ela tem que ter um objetivo mais elevado. Você tem que estar tem que ter uma luz lá, um modelo, um guia para você falar, é aqui que eu quero chegar, porque eu acredito que isso aqui é o correto, né? E eles falam que, para isso acontecer, ele fala de duas ferramentas. Ele fala que o martelo, ele utiliza que o martelo seria nosso esforço metódico e o buril a boa vontade, quer dizer, com o esforço, você tem uma metodologia, e a boa vontade é o que vai fazer com que você faça a atitude de bater. Eu acho uma coisa que eu vou colocar aqui, vou dividir aqui com um pouquinho do nosso raciocínio, né? Porque quando Emmanuel fala do pedir, ele fala de pedir caminhos de libertação da cadeia de convenções, preconceitos e hábitos cristalizados. Ou seja, sair da nossa animalidade, né, do homem velho, para chegar no homem novo. Então, porque a gente fala assim, toda vez que eu pedir, você pede qualquer coisa, né? Você pede aquilo que você quer nesse momento. Eu estou com fome, vou pedir comida. Eu estou precisando de um carro, vou pedir um carro, vou pedir uma coisa assim. É a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente lê isso. Mas a coisa é muito mais profunda que isso. Então, como a gente veio vindo das outras semanas, a gente sair dessa necessidade material, entrar na escolha da coisa, da parte boa e chegar ao ponto de que, sair dos meus velhos vícios, né? O meu pedido é me ajuda a encontrar o caminho para que eu possa percorrer, me libertando dessas velhas amarras, porque no fim das contas os nossos preconceitos são os nossos grilhões, né, que vão nos prendendo no caminho, porque
Como é que eu vou me transformar se eu ainda não sei nem amar, né, aquilo que é diferente de mim? Eu fiquei pensando assim no que Emmanuel fala de a mente é o espelho da vida em toda parte. E eu acho que Caetano pegou isso poeticamente, né? Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, tudo que não se parece comigo não me serve, não gosto, acho feio. Então, meu espelho é bem pequenininho, assim, é do tamanho daquilo que eu gosto. Mas conforme eu vou ampliando isso, eu vou me soltando desses preconceitos, dessas amarras, a gente vai se libertando disso e se transformando. Né? Quer falar? Quer falar? Eu quero. Só um pouquinho. Não, eu estava pensando que esse caminho que a gente veio trilhando, né? Desde essas reflexões iniciais até agora, para esse período de transformação, e já seguindo os imperativos de Jesus, porque Jesus, ele não mandava quando ele dirigia, né, os seus discípulos a alguma meta, como Estela disse, né? Batei e abre-se-vos-á. Vai e bata, né? Eu não vou bater para você, né? Quando você dá o imperativo, é porque você não vai fazer isso pelo outro. Então, quando ele faz o imperativo, e nós estamos, né, pensando assim, nessa nossa trilogia, que nós já estamos nessa fase da transformação, e ainda trazemos tudo, como você disse, Lina, para o material. Né? Quando a gente bate a porta de um centro espírita, é buscando alguma coisa material. No seu início é assim que a gente vê, né? É a cura do meu corpo que está doente, é a cura da minha mente, que está transtornada. Mas a gente vem com tão pouca fé, às vezes, que a gente não tem ideia, como você disse, da profundidade de cumprir o imperativo que um guia espiritual do planeta, como Jesus, nos dá. Essa liberdade de bater, mas bater em todas as portas que vão se abrir para aquela cura mais profunda, aquela cura que atinge a minha alma, para que realmente eu possa descobrir o meu potencial como espírito mortal. Esse é o grande lance, né? Então, às vezes, como estamos vivendo no mundo físico, a gente se limita muito à matéria, né? Eu quero o carro, a casa, a viagem. Agora, com o Covid, né, eu quero não ter o Covid. Mas também, se a vacina vier, eu não sei se é bom tomar vacina. Então, a gente só vive assim, cheio de dúvidas a respeito da nossa posição e das nossas decisões no mundo material, e mais ainda sobre a nossa potência espiritual, que era o que deveria nos guiar nesses problemas, nesses momentos cruciais, né? Então, eu acho que essa pandemia traz isso também para a gente, né? Estamos vivendo, assim, todos juntos, um momento divino, onde nem sempre o pau que dá em Chico vai dar em Francisco, não há esse controle, mas como a gente sabe que Deus é amor, então tudo que está aqui é para o nosso bem, né? Só precisa a gente saber escolher, saber realmente bater, e o que vai se abrir e aproveitar aquilo que vem de lá. Porque se é só o material, um pobre coitado que está no fundo aí, no meio das ruas, né, sem ter onde morar, ele vai pedir a casa, e talvez a casa não venha nesta encarnação, e ele vai dizer o quê? Então, eu sou um renegado da sorte, eu estou sendo castigado, né? Por isso que a gente tem que saber como pedir, né? Como entrar quando a porta se abrir, qual é a minha porta, né? Uma coisa interessante que eu acho que o Mano coloca para a gente é que esse buscar é uma escolha, como nós comentamos na semana passada, né, que é escolher a boa parte, e o bater nessa edificação, nesse algo maior que nós, ele fala de um esforço metódico, uma boa vontade, é um trabalho para nos mantermos numa frequência. Então, assim, não é só transformar,
Nós temos que nos transformar e nós temos que fazer o esforço de nos mantermos ali. Porque a gente vai no centro toda semana, a gente sai numa frequência melhor, a gente sai transformado. Mas chega no dia seguinte, não teve aquele esforço de se manter, cai para o nosso normal. Então, acho que isso foi uma chamada muito interessante de Emmanuel, porque, olha, não é só você se transformar, não, você tem que ficar transformado, você tem que se manter transformado. Isso foi, e acho que é uma coisa que não dá para falar em transformação, sem pensar assim, como é que se dá essa transformação? O que acontece? É de imediato? É um milagre? Eu entro ali, vou tomar um passe e eu me transformo? Será que é assim? A gente gostaria que fosse, né? Assim, que quando a gente fala de Paulo, a impressão que dá é que, nossa, uma caidinha ali, né, do camelo, do cavalo, aquele encontro, foi só aquilo. E nesse estudo que a gente estava fazendo, eu achei tão bonito, Nina, porque você trouxe dentro desse texto do Emmanuel essa concepção da transformação de Paulo, que muitas vezes a gente não pensa, primeiro que não foi, né? Isso foi um trabalho. Quanto tempo aquele espírito estava ali para conseguir, naquele momento, ter aquela força, sabedoria da transformação, decidir, e não só, porque, né, veja bem, eles tiveram aquele encontro, que foi isso que a gente estava falando no estudo. Jesus veio ao encontro dele, mas Jesus não ficou do lado dele, ele falando, agora eu vou te acompanhar, né, ficar aqui, agora você vai. Não, teve da parte de Paulo a decisão dele de acompanhar Jesus e ele continuar esse encontro, continuar essa caminhada, essa transformação. Ele passou toda a encarnação dele fazendo e lutando, porque ele disse que aquilo, né, a gente comentou aqui, o mal que eu não quero eu faço. Paulo trabalhou isso várias vezes, né? As escolhas que ele teve que fazer, toda a parte que ele passou de perseguição, de ser esfolado, de estar preso, é escolher se regozijar, escolher a parte boa. Então, é uma transformação constante. Eu acho que realmente isso não acontece muito rápido. Para ele foi mais rápido, talvez, do que a maioria de nós, mas tem coisas que para a gente anda um pouquinho mais rápido. E tem coisas que fala, puxa, eu não acredito que eu estou tendo as mesmas atitudes que eu estou tendo agora. Essa pergunta, acho que ela é muito válida, porque a gente pensa assim, hoje a gente pensa que é instantâneo, hoje a gente pensa que nunca vai acontecer, né? Vai de um ponto para o outro. E os dois pontos não é assim, não vai acontecer de imediato, mas também não vai levar, né? Não é que nunca também vai acontecer. Eles confiam que a gente vai chegar lá. Mas não é assim mesmo, de imediato, porque nem pode ser, porque a gente passa tanto tempo, né? Vivendo nas sombras, fazendo péssimas escolhas, criando péssimos hábitos, e a gente sabe que um hábito para você substituir, né, um hábito danoso por um hábito positivo não é fácil. Quem já fumou, quem já bebeu, quem sabe como é difícil às vezes, né? Você deixar uma coisa, por exemplo, você gosta de doce e de repente se vê diabético, tem que tirar os doces, né? Então, no outro dia a médica me disse assim, você tem que parar de comer doce porque você pode, né, com a idade desenvolver. Eu digo, pô, também é demais, né, filho? É um horror, a gente está bem aqui com um sorvetinho, com a coisa, tem também que tirar, mas né, então, são coisas assim que já estão enraizadas, né, tem comportamentos nossos que eles já fazem parte da nossa natureza, e não é fácil. Né? Você vê, às vezes, pessoas que gritam muito, pessoas que são pavio curto, pessoas muito nervosas. Tem várias, né? A gente tem várias características dentro de uma só pessoa que somos nós. Então, se a gente for buscando tudo assim, é até ruim, que a gente vai mexendo num vespeiro, né? Porque é profundo, como Lina diz, não é uma coisa que está superficial. A gente vê que, às vezes, a gente faz um mau modo, alguém diz alguma coisa, mas fulano, né? Você não devia ter falado assim com ciclano. Você continua e acha que está com toda razão. Então, não é fácil. E essa caminhada é que eu acho muito boa, quando Jesus, a seu tempo, com aqueles apóstolos, com aquelas pessoas que estavam ao seu redor, como Paulo de Tarso, como a gente estudou outro dia, o Bartolomeu, não é? Também todo desalentado, todo sem ânimo, todo depressivo, porque achava as coisas difíceis. Quer dizer, tudo isso Jesus nos trouxe, né? E pegou não trouxe os anjos para a Terra, porque ele poderia ter trazido uma equipe só de espíritos evoluídos para assessorarem,
Mas para nos deixar também mais essa lição, se agregou com pessoas como nós, né, deficientes, tanto que uma suicidou-se, o outro negou, o outro, todo mundo com seus problemas, para nos mostrar como é difícil ser bom, né? Mas é possível porque está no nosso destino, está na nossa natureza. Somos filhos do amor e para o amor voltaremos. A gente só veio aqui com essa materialidade toda para aprender a novamente se espiritualizar, buscar aquilo que é da nossa natureza, já é em nós. Não é nada novo. Quando a gente busca ser bom, quando a gente admira alguém que faz isso ou aquilo, é só dizer, bom, eu não estou fazendo ainda porque ainda não alcancei essa etapa, estou burilando outras. Mas está todo mundo caminhando, né? E todos eles, né, fizeram suas escolhas. Eu acho que é importante também, às vezes, a gente ter uns marcozinhos assim, de olhar para trás e nos vermos e vermos como mudamos também, como nós transformamos algumas coisas em nossas vidas e como as nossas reações já são um pouquinho diferentes. Emmanuel coloca uma comparação dessa lentidão da transformação com o limpar de uma casa. Ele fala assim, todo dia a gente acorda, vai ter que varrer, vai ter que limpar, tirar o pó dos móveis. E assim, da mesma forma que a gente não troca de móveis todo dia, não dá para a gente trocar de ideia. As ideias não mudam assim tão facilmente. Os nossos hábitos e radicais não são tão fáceis assim de serem alterados, não é de um minuto para outro. Mas que, da mesma forma que todos os dias a gente limpa, tira aquele pó, e no dia seguinte tira o pó de novo, as nossas ideias também, nós podemos ir pulindo um pouquinho, tirando o pó um pouquinho a cada dia, até que ela se veja mais brilhante, se veja mais limpa, se veja mais qualificada. E a Estela trouxe um texto aqui de Joana que eu quero dividir com vocês, né? Porque de onde que vem essa força, essa inspiração para a gente perseverar? Porque a coisa, assim, nós não somos de um dia para o outro, assim, viramos heróis, né? É um pouquinho a cada dia e esse perseverar no tempo, que eu acho que às vezes é o mais difícil de tudo, porque é tão fácil a gente falar, cansei, não quero mais, não é? E parar, mudar de caminho, mudar de ideia, mas acho que esse texto aqui de Joana que eu queria dividir com vocês, que Estela vai trazer aqui para a gente, que eu achei que foi, assim, divino. Realmente, esse capítulo todo, se vocês puderem ler depois, o livro dela é esse que está aí já na tela, Desafios e Soluções, e ela vai falar sobre a disciplina da vontade, porque sempre aquela pergunta que fica, né, pelo menos para mim, a gente escuta, e aí como é que eu vou fazer isso? E a Joana vem trazer nesse capítulo muito ponto, assim, que dá para a gente se guiar. Isso que a Lina falou é muito bonito, do Emmanuel, sobre a casa, porque assim, a gente vai limpando um pouquinho aqui, ajeita ali, não dá para trocar ainda, né, um móvel, mas a gente vai deixar ele mais bonitinho, então tá, eu não sou ainda todo homem renovado, mas já dá para ajeitar aqui, ali, a gente ajeita, né, do lado de fora, ajeita o cabelo, passa o batom, por que não fazer isso com a gente dentro mesmo, de pouquinho? Saber que aquele dia você pode ser um pouco mais gentil, você pode tentar um pouquinho ter um pouco mais de paciência, respirar um pouquinho mais, tentar cuidar um pouco dessa alma. E nesse texto aí que a Lina separou do todo dentro do texto da Joana, onde ela vai falar que né, de onde vem a força e a inspiração para perseverarmos no esforço e trabalhos diários. E ela diz nesse texto que são os recursos que auxiliam nessa transformação é a paciência, a perseverança e a autoconfiança. Então, Joana vai falar que as nossas construções mentais renovam-se e crescem originadas do espírito, que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. Olha só, dentro da gente, né? Essa força para a gente falar, mas eu não consigo, é muito difícil, sem dúvida, mas nós temos que ter essa consciência que a gente tem essa força, essa capacidade, essa semente está dentro da gente.
Então, a receita que ela dá nesse texto todo sobre a paciência, que é um treino, a paciência é um treino, não é por acaso que eu estou aqui falando sobre paciência, né? A gente fala aquilo que a gente precisa ouvir muito. Então, a paciência é aquela história, né? Me dá a paciência, mas eu quero agora. A gente quer que a paciência seja dada. Senhor, me dá a paciência. Na verdade, o conflito que eu é treino. É você escolher que você vai ser paciente, né? E ela fala uma coisa muito bonita que paciência é treino e fé na capacidade de realizar o trabalho. Então, cada vez que você tem uma decisão de ter a paciência, você está tendo fé, né? Que aquele trabalho, você tem uma capacidade de realizar aquele trabalho. Então, como é que eu vou aturar? Aí você preenche lá, seja lá marido, chefe, trabalho, o que for. Mas é isso, é a certeza, a paciência do trabalho, na fé, que você vai conseguir realizar aquilo. E aí, interessante que você conquista aquilo, e você acha, que bom, agora eu já estou aqui, estou bem. Não. Cada vez que você conquista, vem uma outra etapa, porque ela fala que a construção dessa paciência ela é feita de etapas. É só que você consegue até aqui. Então, você trabalha ali, e pode ter certeza que passado aquela vai vir outra, porque a gente não para de crescer. Você já adquiriu, né, uma paciência num certo nível, pode ter certeza que vai, né, você vai ser a proposta é que a gente se transforme, que a gente fique mais forte, que a gente tenha uma paciência cada vez mais apurada. Não sei se vocês viram bonitinho um vídeo que eu passo essa semana aí, de um monge meditando com um monte de gatinho brincando assim com a roupa, que é super fofo. Não é uma distração ruim, é um monte de gatinho brincando. Mas, assim, a paciência de você não sair daquele estado que você está. Naquele momento, ele estava no estado meditativo, né, e foi ficando. Então, a paciência é um treino. Ela diz que a gente, com essa paciência, a perseverança, que é um recurso que vem com a paciência. Você vai perseverar. E a autoconfiança é realmente você adquirir, que através da paciência, da perseverança, você vai confiar que você tem mais recursos para passar por aquilo que a gente está passando. E eu fiquei pensando assim, eu falei, você sabe que eu acho que o medo maior não é vir aqui falar, né? Acho que o meu medo maior é na hora que eu morrer, na hora que eu desencarnar, que eu chegar lá e ver que vocês que estão ouvindo conseguiram e eu não. Mas ela falou, e aí, agora? Então, assim, eu tento prestar bastante atenção no que eu estou falando, para que isso entre na gente, para que a gente possa realmente trazer, né, desse intelecto para a ação. E fazer essa caminhada que tantos espíritos vieram e falaram para a gente fazer, que é possível. A Carol queria fazer um comentário, Carol? Queria falar que o interessante é que esse ano a gente foi obrigado a olhar para dentro de nós mesmos. E eu quero ver o que vai acontecer no ano que vem para todos nós, como seres humanos, para saber como a gente vai melhorar, como a gente vai mudar o nosso ser interno do que a gente era. Porque isso é uma pandemia mundial que não acontece 200 anos na Terra, uma outra pandemia quanto essa. Isso é uma coisa assim inédita, sabe? Teve a Spanish Flu, que era uma pandemia que teve no mundo, mas era tipo assim, 1800, 1600, por aí. História na minha área. Mas é uma coisa assim que eu imagino como isso possa mudar a gente para melhor. Como seres humanos, para a gente poder caridoso com o próximo. Porque agora todo mundo está com dificuldade, tanto emocional, como dificuldade material. Isso me tem dúvida como eu, lógico, todos nós da humanidade podemos melhorar a condição. Isso é uma questão intrigante para mim. Mas tudo que vem assim, que atinge o planeta, né, tem o objetivo de melhorar mesmo. É que a gente não vê assim, né? Então, a dinâmica de educação de Deus a gente não entende direito, né? Por que passar determinados processos, né? E envolvendo todo mundo, toda a humanidade, às vezes precisa. Né? A gente vê que quando Jesus veio, foi para o nosso bem, mas a gente não entendeu assim, tanto não entendeu que crucificou ele, e até os mais próximos também, quando não entendiam, tinham atitudes, e que ele compreendia também. Né? Ele já sabia que era assim. Chamavam de louco. Por já ter passado por esse processo evolutivo que a gente estava vivendo na época, ele já sabia e, por isso, não se zangava com a gente, né? Senão fulminava, se fosse um de nós, não faz o que eu quero, fulminava. Mas o espírito que vem para educar, ele já sabe como é o processo, né? E lógico que nós vamos sair melhores.
E esse caminho de transformação, a gente tem que pensar que são os nossos hábitos danosos, já sedimentados em nós por milênios, a gente às vezes tem martelando em algumas coisas. Então, para agora, a gente querer levar esse processo de melhora, de transformação mais a sério que eu digo assim, mais consciente, porque pela educação divina a gente vem melhorando, mesmo que não tão conscientes assim, porque Deus nos ama tanto e nós somos, como Estela disse, nós somos um campo divino de virtudes. Elas já estão em nós somos uma potência de alma, é que a gente não tem ainda consciência disso. Mas é um campo, vamos dizer assim, germe, que precisa ser, né, ou como Joana diz, né, no garimpo do amor, somos um diamante bruto, ainda cheio daquelas cascas que estamos burilando para poder enxergar o brilho que já tem dentro. E o valor daquele brilho, né? Quando uma pessoa garimpa, né? Os garimpeiros, quando garimpam, acham uma pedra, ela está preta ali, toda cheia de ranhura, de coisa, mas quando ela é burilada, sai aquele diamante valioso. Então, é isso que nós somos. Então, para que a gente comece esse processo já, se a gente disser assim, olha, eu quero hoje já ter isso mais consciente em mim, a primeira coisa é aquela que sempre a gente aconselha, assim, vá para o lavabo, se tiver em sua casa, mas um lugar apertadinho, que você não possa ficar, se desmaiar, você só cai assim, né, não estrepa muito, mas chegar no espelho e querer se conhecer, é o autoconhecimento. Ou fazer o método... espelho, né? Ou usar o método que o Santo Agostinho, né, deixa no livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, todos os dias, se questiona, o que é que eu fiz hoje que não foi muito legal assim? Puxa, eu tive aquele embate, olha, eu tive aquele momento assim. E aí a gente vai se analisando e vendo, puxa vida, nesse momento eu fui péssimo. E reconhecer. Mas por que eu fui péssimo? Porque eu alterei a voz, porque eu bati na mesa, porque eu xinguei o outro, porque eu não vi que o outro estava passando por um momento difícil, não respeitei, não tolerei, né? Fui incompreensivo, não tive... Aí a gente vai vendo tudo que está meio, né, endurecido em nós. Só são emoções endurecidas. Agora, à medida que a gente quer jogar esta trilha que Jesus nos deixou, né? Por isso que ele é o guia hoje, né? O guia transformador, e vai nos levar para 2021 assim, numa belezinha que a gente vai se testar em 2021, ver se está aguentando o tranco. Mas se a gente aguentar, é isso. Não vai melhorar tudo nesta encarnação. Não viveremos esta encarnação para ver todo o resultado desta pandemia. Não. Talvez numa próxima a gente vai ver e sentir mais de perto, porque vamos renascer. Aí vamos renascer no mundo que já passou por um saculejo desse bonito, né? E aí vamos ver como a gente vai patinando. Pelas crianças que estão reencarnando hoje, a gente vê a diferença das crianças que fomos, né, nós quando nascemos. Carol botou aí, coragem e humildade em reconhecer e abraçar nossas sombras, isso mesmo. Pode, aí por isso que o lavabo é muito bom, porque você não precisa dizer a ninguém, olha, eu já reconheci que eu sou profundamente intolerante, que eu não tenho paciência nenhuma na minha caminhada. Não precisa, você só diz a você mesmo, toma aquele choque e volta para a vida para tentar vencer isto. Né? Não é vencer, não, que a gente não vence nada, superar. A gente vai superando as coisas e contornando os becos que antes estavam sem saída. Então, é uma trajetória que a gente vai levar, não sei quantas encarnações para frente agora, né? Porque esse baque que estamos tendo hoje é muito legal, muito violento. E a gente tem que ter paciência, como Estela disse, é o primeiro passo que Joana deu. Ser paciente, porque não adianta querer para amanhã, para ontem, que não vai ser. E perseverar. Perseverar é muito bom. Porque perseverar é aquela coisa que você insiste nela. Hoje não deu, amanhã eu vou fazer diferente. E também não fiz diferente, olha para isso. Vou depois de amanhã, mas não vou desistir. É o bom ânimo, né? Temos que ter bom ânimo, porque quando a gente tem bom ânimo, nós somos otimistas.
quando nós não temos bom ânimo, nós somos incrivelmente pessimistas. E o pessimismo nos faz desacreditar daquela porta que está aberta. Nos faz desacreditar. A gente não imagina que aquilo nos leve a algum lugar. Né? É como o evangelho. Às vezes a gente, já li esse evangelho, eu já vi essa passagem, eu já vi, mas a gente não pode esquecer que os espíritos evoluídos disseram que Jesus é o modelo e o guia. Estela falou disso semana passada, né, Estela? Ela também foi guia, ela e Tom. Nas trilhas, quando você vai com um guia, você não se perde dele. Deus me livre, você está lá numa floresta daquela e o guia é por aqui. Você diz, não, vou por lá, porque achei melhor aqui. Ninguém diz, vai todo mundo ali amarrado na cordinha, né? Então, é a mesma coisa. Mas por que a gente desacredita de Jesus, né? Porque a gente, porque é uma porta tão luminosa que a gente não se vê ainda no direito de entrar. E a gente precisa agarrar esse direito. Diga, Lívia. Eu gosto de uma comparação, assim, de como quando a gente tem uma panela, assim, com um monte de coisa grudada ali no fundo, que a gente tem que esfregar bem, deixar de molho até aquela coisa toda sair. Então, eu acho assim, se a gente está na consciência da coisa que está grudada na panela, e quando vem aquela enxurrada de água, sabão, esponja, o meu mundo virou de ponta cabeça, está tudo sendo destruído, está tudo sendo retirado, minhas bases estão se desfazendo. Se eu tiver na consciência da esponja, eu vou estar com a intenção de tirar, limpar tudo aquilo ali, mas eu vou estar tendo que pôr a mão na massa, né? Vou ter que estar em contato com tudo aquilo. Se eu tiver na consciência da pessoa dos olhos da pessoa que está limpando, eu já estou vendo tudo aquilo ali, olha, está ficando tudo limpinho, que maravilha, estou tirando todo esse gangue aqui que estava grudado aqui. Então, quer dizer, Jesus está olhando para a gente como? Olha que beleza que está ficando a coisa, e a gente está aqui se afogando, pensando que o planeta está se... Calma, né? Está tudo certo. Está tudo bem, se as dores estão aqui acontecendo, o Humberto de Campos coloca ali, eu achei muito bonito em Boa Nova, na história de Bartolomeu, que nós estudamos no ano passado, que é a encarnação de uma estrada pedregosa, onde o quê? Trabalho é a marcha. Então, eu fiquei pensando assim, trabalho é a marcha, então... Tem gente que vai depressa, né? Tem gente que está estacionado, tem gente que está na primeira, então está bem devagarzinho, saindo agora, e tem gente que já está ali, na velocidade. Então, acho que cada um tem o seu tempo, o seu modo de ser. E ele vai dizer que a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, não tem por onde sair. Nesse momento evolutivo que nós estamos, a gente vai ter que lutar com a nossa animalidade, a gente vai ter que lutar com os nossos vícios, a gente vai ter que lutar para pôr coisa melhor no lugar, né? Mas uma coisa que é boa nova é notícia de alegria. Não tem como a gente se manter triste quando a gente encontra Jesus e segue o modelo, segue essa caminhada com ele, porque a verdade não existe, né? Ela transforma. Eu fiquei pensando nisso que a Má falou, nessa parte sobre a transformação, nesse momento que a gente está vivendo, porque não tem como passar por isso. Parece que foi assim, uma enxurrada que veio, você não tem como segurar, não tem como você estar isento desse movimento, né? Não tem. Mesmo que você esteja fechado dentro de casa, você faz parte desse momento que a gente está vivendo. E duas coisas que eu fiquei pensando aqui. Uma, nessa questão do pedir, né? Quando a gente vai pedir. Eu acredito que a maior parte dos pedidos agora, se fizer uma triagem, a maior parte dos pedidos é por saúde. Eu acho que a gente nunca se preocupou tanto com a saúde, não só a nossa, como a do outro, porque hoje eu estou mais preocupada se o outro está bem, o quanto ele está bem para a gente estar perto, ou o quanto se ele não está bem, isso a gente não quer. Quantas pessoas queridas que a gente sabe que está passando por momentos que a gente não gostaria que estivessem passando. Mas minha visão é assim, primeiro que nós estamos pedindo muito por saúde, coisas que muitas vezes a gente acorda, vai no automático, a gente vivia muito no automático e não parava para pensar como eu estou, como está o outro, né, se ele está bem. Essa visão um pouco mais
elevada no sentido da saúde, no sentido de se cuidar, cuidar do outro. Acho que isso é um ponto importante, que a gente vai ser transformado, não dá mais para voltar como era antes. Então, estamos todos buscando a mesma coisa, tem um ponto em comum aí da gente estar bem. Essa consciência de que, puxa vida, hoje eu estou bem, se eu não estava ontem, hoje eu estou melhor, né? Se eu não estou bem hoje, eu vou ficar melhor. Essa consciência é bacana. E outro ponto que você estava falando com relação a essa transformação, assim, de você passar, né, por esse período difícil de adaptação, de ajuste, porque a gente não vai ser mesmo, nós já não somos os mesmos que éramos de manhã. Quanto mais de uma pandemia dessa, não vai sair igual de jeito nenhum. E antigamente, a gente escutava as pessoas terem alterações de vida, e sempre teve, mas parece que a gente passava despercebido. Então, as pessoas que sempre perderam emprego, as pessoas estavam doentes, estavam em hospitais, com problemas diferentes, que não atingiam no dia a dia, porque eu estou tão no automático da minha vida que eu não parei para pensar. Hoje, você não tem mais como não saber de alguém que perdeu um trabalho, alguém que morreu dessa situação, alguém que está passando por ela no hospital. Então, eu acho que hoje a gente está tendo um convite de despertar do outro. Peraí, eu não estou sozinho no mundo mesmo. E o que o outro faz me atinge. E como a Marisa fala sempre, né, dá em todo mundo. Hoje é global o negócio. Todo mundo tem que estar bem junto. E acho que a proposta é essa, que a gente se cuide junto, para que se a gente se cure junto, para que a gente saia melhor junto para um planeta de regeneração, para uma outra etapa, que não seja no planeta, que a gente esteja aqui mesmo, a gente tem a chance de ser renovado aqui mesmo. Não precisa acontecer tudo isso para a gente ir para um lugar diferente. O convite, acho que é agora, que a gente faz com isso. Então, acho que mais do que nunca, e no livro Pão Nosso, eu separei uma frase, porque, assim, né, é um objetivo meu, que eu achei bacana. Ele fala que a pessoa que consegue essa transformação, o espírito elevado, ele vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ele não se apega àquele momento. Imagina vocês olhar isso, essa pandemia, como uma nuvem. O grau que a gente tem que estar para perceber que esse movimento é necessário e que vai transformar, mesmo quem não quer. Eu não quero passar por essa pandemia para ficar aqui quietinho. Não vai mudar. Vai mudar o hábito, vai ter que lavar mais a mão, vai sair com a máscara, né? Tem que lembrar de pegar máscara, deixar máscara no carro, na bolsa, em tudo quanto é lugar. Então, não tem, a gente faz parte desse movimento que a Marisa fala, que não é fácil de ver, não é fácil ver desse jeito, mas quando a gente senta aqui junto e conversa sobre isso, dá uma esperança de que, puxa vida, tem alguém cuidando disso, não a bucha, sim, né, ele está limpando, e com cuidado, porque você não quer arriscar o fundo da panela. E isso foi, assim, bacana de pensar nessa pandemia, com um pouco mais dessa visão, né, do eterno, que nós somos, espíritos imortais. Porque se somos imortais, não vai ser a pandemia que vai matar. Quem está morrendo não está morrendo na realidade. Então, é todo um processo de entender essa transição, né? O mundo de regeneração, no momento em que, como você esqueceu, lá na Bahia diz, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, hoje é o mundo todo tendo que cuidar do mundo todo, porque não adianta nem você se isolar dentro de casa, porque alguma coisa de fora vai vir em algum momento. Em algum momento, você tem que abrir a porta para colocar o lixo. E o vírus não está necessariamente só nas pessoas, ele está. Então, é uma coisa que, quanto mais você se esconde de medo, menos você consegue ter fé e esperança. E nos momentos cruciais como esse, o que o movimento da evolução pede é fé e esperança. Como é que a gente vai, sem confiar nem em Deus, confiar em quem dentro de casa, sozinho, e se esconder do mundo totalmente? Não tem como. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com cuidado, cuidando do outro, como você disse, que às vezes é o que não acontece, né? Quando algum lugar está entrando numa estabilidade com o vírus, as pessoas esquecem, né? Isso é uma atitude até mais infantil mesmo, né? A gente esquece, aí vai para a praia com meio mundo, aí já se reúne com não sei quantos, aí já faz, como se tudo tivesse acabado ali, aí tudo volta de novo. Aí começa tudo de novo, é como qualquer lição que a gente recebe na vida, né?
Marina, você pode mencionar alguma coisa sobre a solidão, sobre aquelas pessoas que estão isoladas, que têm baixo imunidade, ou que não têm família por perto, não podem viajar por essa família, estão Sozinhas, elas devem procurar ajuda, porque tem ajuda. Porque não tem quem está mais em risco. Todos somos riscos hoje. Hoje morre, né, da criança ao idoso. Né? E morre o atleta, morre, sabe? Eu falei até essa semana, a moça no Brasil, 28 anos, triatleta, teve um Covid tão violento que ela levou 20 e tantos dias, 30 dias no hospital, entubada, voltou, teve que fazer toda uma reabilitação, porque o corpo dela, as pernas não se mexiam, porque perde muita massa muscular, e ela, como é uma pessoa de posses, de condição financeira boa, se reuniu com alguns amigos e colocaram um centro de reabilitação grande para acolher as pessoas que saem do hospital e não têm condição, nem o SUS está dando mais conta de dar um tratamento gratuito, e as pessoas não podem pagar, então ficam em casa dias e dias. Né? Teve um senhor mesmo subindo as escadas na favela para poder chegar na casa dele, quase que carregado pelo povo, porque ele não podia movimentar as pernas. Então, é toda uma situação que faz com que as pessoas se unam, não só unam, se reúnam em benefício de todos. Mas não adianta, as pessoas que ficam em casa com medo, você pode ficar em casa porque acha que está mais seguro em casa, fique. Mas se você, além disso, você agrega o medo, a falta de esperança de que alguma coisa vai mudar, fica, né, como ele diz, desalentado, fica depressivo. Então, é melhor arriscar um pouquinho e ficar mais feliz, porque esse tipo de atitude vai adoecer mais do que se você tivesse, de uma certa forma, entrando em contato com a vida, com todos os cuidados, mas vivendo. A gente não pode parar de viver. Somos seres humanos em movimento. Se a gente para e estabiliza dentro de uma caverna, a gente não aguenta mais. Já vivemos muito tempo dentro de cavernas, ali com medo do trovão, com medo da chuva, com medo do fogo, dos animais. A gente não conhecia nada. Então, a gente ficava ali preso. Agora não, agora a gente já sabe, você liga a internet, sabe tudo a tempo e a hora, e você sabe o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve evitar, né? Então, essa coisa, a gente tem que, é como se a gente recomeçasse a vida de uma maneira mais suave, mais devagar, não vai ter jeito. As pessoas estão trabalhando de casa, outros estão sendo ajudados porque não estão conseguindo trabalho, e fica sempre assim, né, o governo dá a cesta básica, vai assim, vai ter que ir implementando um novo ritmo até a vacina chegar, não que a vacina vá acabar com tudo, vai ter que continuar tendo os cuidados, né? Teve até um infectologista que ele disse que quanto tempo vai levar para que realmente a população mundial se ache assim, protegida com a vacina. Ele fez de 10 a 20 anos. Então, não é agora, em um ano, que vai tudo virar festa, que é o que muita gente vai pensar. Tomei a vacina, então agora eu posso. E a gente vai ter que continuar com cuidados, né? Então, é a vida agora. Podia ser pior, podia ser uma guerra, podia ser tantas coisas que a gente podia provocar. Como isso não é uma coisa que o homem está provocando, o divino vai ter a saída aí para nós. Eu confio, né? A gente tem que ter. Foi pelo menos o que o guia deixou, né? O modelo e guia, ele tinha o quê na gente? Fé em Deus, esperança no homem, porque era ele também, né? Sabia que o homem ia buscar vida e não morte, e é o que a gente tem feito. Então, e trilhando coisas e mudando a si mesmo, porque só a gente pode fazer isso, não pode fazer com o outro, né? Mudar a si, no que puder, e pronto, sair depois dessa vida, porque em algum momento vamos sair, ou pelo Covid, ou sem Covid, a gente não vai viver eternamente. E é porque todo mundo está morrendo aí, agora é Covid, né?
Vai lá, as meninas. Falei assim, né? Vocês também não mandam eu parar, não é? Porque você sabe. Eu tô um pouco Mas eu falo. injeção de ânimo, assim, né, para a gente pensar nisso. Aí fiquei pensando muito no que a Lina falou no começo, a mente, né, o espelho da alma, é isso, né, Lina, o que ele fala. Então, veja bem, eu acho que mesmo a gente, nos momentos mais difíceis que a gente passa, isolados, é uma escolha diária, eu acho que, a gente, não é nem diária, eu acho que ela é de hora em hora. Durante o dia, a gente passa por momentos que a gente fala assim, uau, o que está acontecendo? Isso está acontecendo de verdade? Mas assim, olha só, hoje, mesmo a gente sozinho em casa, a gente tem tanto recurso, assim, com aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou escutando, a gente tem aqui a tecnologia que pode conectar, né? Então, assim, o fato de você estar isolado sozinho em casa não quer dizer que você tem que estar solitário, né? Aquela coisa assim, pesada. E tem tanta gente precisando de um ombro, às vezes você está naquele seu mundo, você está com tanto medo, tanta coisa, que é normal, eu passo também momentos assim. Não é que a gente está achando que está tudo bem, nada está acontecendo. Mas, assim, naquele momento, a importância desse autoconhecimento, dessa paciência de se conhecer e falar assim, não, peraí, eu vou ficar triste até aqui. Eu tenho, assim, uns 20 minutinhos para chorar, e depois eu de alguma forma. Então, o convite, muitos já falam, olha para uma dor pior que a sua. Então, de casa, mesmo assim, tranquilo, sem querer sair, dá para pegar um telefone, dá para fazer um FaceTime, olha quanta tecnologia, WhatsApp, quanta coisa de material a gente tem para que a gente consiga sair daquele ambiente, que o segredo é assim, tudo bem ficar, mas tem que lembrar de sair, né? A gente tem que lembrar disso, eu vou ficar, mas até onde? Vamos tentar lembrar. É 880, né? Ou a gente está na galera, ou então a gente recua de medo. Ou, como é que diz quando você é hiperativo, né? Quando você é eufórico. Ou estamos na euforia, ou estamos na tristeza. A gente tem que achar agora o meio termo, né? Para viver. E toda transformação, ela vai exigir renúncia. A gente vai ter que deixar alguma coisa para trás para poder agregar outra coisa. E as outras coisas, normalmente, nos levam a ter que praticá-las para poder elas virarem hábito, porque a gente já tem coisas que já são os hábitos. Né? E para a gente tirar essa, como é que diz aquela coisa que nasce entre as ervas daninhas, né? Para a gente tirar essas raízes que estão assim muito presas em nós e colocar alguma coisa mais suave, alguma coisa melhor, não é assim, como você disse, do dia para a noite. É alguma coisa que a gente vai ter que repetir. É um comportamento que a gente vai ter que ir praticando. É uma fala, é um olhar, é tudo que a gente vai fazendo, até que aquilo cola. Né? Quando cola, pronto. Aí marcou. É aquela coisa, mude e marque. Porque se não marcar, a mudança é temporária. Mas não tem problema, a gente tem 1000 mudanças temporárias. Tem semanas que você passa uma flor. Quando chega no sábado, você chuta a da barraca e você diz, meu Deus, eu pensei que eu quero espírito evoluído. Mas não é possível. Vou começar tudo de novo. Aí vai de novo. Mas, graças a Deus, a gente já me conhece. Deixa eu só falar aqui uma coisa que a Adriana colocou aqui, ó. Dentro de cada um de nós existe o DNA divino. Nossa transformação exige um esforço nosso e daqueles que trabalham para que o divino resplandeça em nós. E é um trabalho árduo e contínuo, mas olhando para Jesus, sempre buscando dele a paz e o amor, a caminhada fica mais leve. Ah, que lindo! Sejamos nós a mudança que buscamos no mundo. Marli colocou aqui, vamos viver um momento com muita fé, esperança, muito amor ao próximo. Ah, que ótimo ouvir isso. Carol, não nos demorarmos no desânimo, como você estava falando aí. Mas agora, como o tempo já está aqui, eu queria dividir com você. Passa rápido, né? As coisas passam rápido. Sei lá o que está acontecendo. O CSF passa muito rápido o tempo. Vou dividir com você um texto de Paulo que escreveu para a gente lá em Romanos, mas já deixou essa mensagem para nós aqui para 2020. Ele fala que se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E Emmanuel vai comentar esse versículo. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do campo material,
onde pousa os pés. E nós vemos pessoas assim, não é? Que às vezes estão passando por momentos tão difíceis, mas levam aquilo com tanta serenidade, com tanta sabedoria, levam como esse aprendizado para interiorizando tudo isso. E acho que fica aqui essa mensagem para a nossa transformação, né? Existe um caminho, existe uma forma, e existe aí alguém que está no leme carregando a gente aqui. Nós não estamos muito segura, é alguma coisa que não somos nós que vamos destruir, né? Então, tudo é lição. Tudo é a lição. Não existe assim uma bomba que vão jogar e acaba com tudo. Não é assim que se destrói coisas que são imortais, né? Nós somos seres imortais. Então, senão a gente não acredita em nada. Senão, quando você vê um espírito falando do que ele está passando no mundo espiritual, aquilo é o quê? Eu olho logo e digo, eu não quero ser você amanhã, meu amigo. Então, deixa eu ver aí onde é que eu errei para poder ir mudando, porque não é fácil, né? Então... Eu achei muito lindo, muito, muito, assim, apropriado o momento, essa última frase, Lina, que você colocou, porque não só pela profundidade, pela amplitude da frase, mas, assim, quando ele fala que respira em esfera diferente, respira. O que a gente mais tem visto hoje, essa dificuldade, né, com a questão do vírus, a respiração. E não só com o vírus, mas a própria respiração da gente com a máscara. Então, quando assim, eu acho que nessa, de novo, da gente ter essa consciência da saúde, do outro, essa consciência também do ar que a gente respira. Então, quando ele fala aqui que a gente respira um ar diferente, acho que é isso, a gente sabe mais do que nunca o que é respirar um ar diferente. E alguém comentou com a gente, foi o Ronaldo, que contou a história de um senhor que, se o Ronaldo tiver, ele pode corrigir, aquele senhor que disse que estavam cobrando dele, né, o oxigênio que deram para ele no hospital. Ele falou assim, não, é só isso aí por esse momento, tá bom, Deus me deu oxigênio minha vida inteira, nunca me cobrou nada. Assim, a amplitude disso, né, olha o que Deus fez até hoje com a gente. E aí a gente está passando aqui essa nuvem, vou colocar assim, que eles vêm como uma nuvem que vai passar, a profundidade disso, de como a gente vê o quanto que a gente é dado, e essa capacidade agora de respirar, a gente está aqui respirando sem prestar atenção, aí você põe a máscara, puxa, não respiro direito, aí você está doente, vai para o hospital, põe, né, ventilador, põe tudo, aí você vê, então quando você percebe esse simples movimento do respirar, imagina, esse espírito, quando a gente percebe, né, sublime, vive as leis sublimes, quem vive as leis sublimes, respira em esfera diferente. Olha a comparação que ele está fazendo com o tempo que a gente está vivendo. Só queria dizer que foi fantástica essa frase agora, né, e fala que a gente respira diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés, onde a gente está. É como os mártires, né, na hora crucial do sacrifício, eles respiravam já o ar do mundo espiritual e não sofriam nenhuma dor do que estava ali no material, pela confiança que tinham em Deus naquele momento em que estavam fazendo aquele teste com eles mesmos, né, de perderem a vida em benefício de uma vida eterna. Então, eu acho que nesse momento é como nós estamos já respirando, querendo ou não, ares do espírito. O ar que o espírito respira, ele confia de que nunca vai se acabar. Então, quando você sai, bota sua máscara, se blinda todo, né? E vai ao mercado comprar alguma coisa, você vai já de casa respirando o ar do espírito. Então, pode ter 200 Covid ali rondando, ele não lhe enxerga mais, porque você vai com a sua meta, confiando de que vai fazer alguma coisa que você precisa fazer. A mente renovada, né? Lógico. Então, quando a gente fica doente, seja que doença for, não é o Covid, qualquer doença que a gente passa é uma doença que o espírito necessita viver. É uma lição que o espírito precisa viver, sentindo aqueles sintomas no corpo, tudo que passa com o corpo doente quando o espírito vive uma lição. Então, se a gente estiver dentro de casa ali preso e tiver que passar por um problema
maior, né, nessa época de pandemia, nós vamos passar. Então, não é por isso que a gente vai para a praia respirar o ar do Espírito, numa praia entupida de gente, nem numa festa abraçando e beijando todo mundo, que já tomou todas e aí esquece da vida, do perigo, né? Não é assim. É questão de confiança na vida, confiança no dono, no quem está guiando o leme, né? E que todas essas experiências vão nos transformar, vão nos ajudar nas nossas transformações. Tá? Então é isso, gente. A trilogia do Natal terminando agora. O pessoal da aula já está jogando sapato na gente para começar a aula. Para a aula já está jogando sapato. Tem mais falta uns minutinhos. Queria agradecer muito a todos aí que estiveram conosco.